Olá, está no ar o Causando em São Paulo, um programa da TV Câmara produzido pela Escola do Parlamento. Semanalmente trazemos para você uma conversa com quem está causando na cidade. Mobilizando, defendendo uma causa, ativando redes, transformando, construindo valores democráticos e construindo um mundo mais plural. E hoje nós vamos falar sobre o projeto da Controladoria na Escola, só que da Controladoria do Distrito Federal. E o nosso convidado é o doutor Henrique Ziller, controlador-geral do Distrito Federal. Mas antes de cumprimentá-lo e agradecê-lo, explicar um pouco para os nossos espectadores, mas não é causando em São Paulo? Sim, mas ele tomou um avião e veio causar aqui, né? Ele está transformando a realidade lá e a gente quer entender aqui o quanto ele pode nos inspirar. Ziller, obrigado pela presença. Eu que agradeço, um privilégio estar aqui hoje. Ziller, eu vou começar com uma pergunta que talvez fuja um pouco do trabalho que vocês têm feito nas escolas do Distrito Federal, mas acho até para o nosso espectador entender um pouco. O que é uma controladoria, né? E a partir disso a gente entra no como que a controladoria foi parar na escola. Controladoria é um órgão do Poder Executivo, ou seja, do governo, seja o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. No caso, lá em Brasília, o governo distrital. E ela é incumbida de verificar, principalmente verificar a aplicação dos recursos públicos pelos diversos órgãos que executam as políticas públicas no ente federativo ao qual pertencem. Basicamente, assim, de maneira resumida, esse é o papel de uma controladoria. Como se fosse, por exemplo, pensando numa empresa, assim, um órgão de auditoria interna. Assim, exatamente. De uma Acho que é um termo mais conhecido, mais adequado, seria auditoria interna. Legal. Hoje se chama, a partir da criação da Controladoria Geral da União, essa terminologia acabou sendo adotada na maior parte dos entes federativos, controladoria. Legal. Agora, claro que a controladoria tem um papel no que diz respeito às políticas públicas de educação, então, de observar, né, a Secretaria de Educação, por exemplo. Só que isso em termos técnicos. Mas a Controladoria do Distrito Federal foi além disso e foi parar lá na ponta, nas escolas, trabalhando com os jovens. E eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é esse projeto, esse trabalho Controladoria nas escolas, e a partir dele a gente vai se inspirando aqui contigo para ver o que a gente consegue pensar, né, para causar em São Paulo também. Muito bem. Bom, existe um conceito inicial que é importante trabalhar sobre ele, que é a ideia de que os órgãos públicos de controle, como as controladorias, os tribunais de contas e também o Ministério Público, eles não conseguem fazer um trabalho adequado nessa sua função sem o auxílio da população, sem a participação efetiva da população. Olhando de uma outra via, seria mais ou menos assim: enquanto o cidadão não perceber que o bem público, espaço público, o patrimônio público pertence a ele, os órgãos públicos por si sós não conseguem fazer o controle que ele deveria estar fazendo, porque é o proprietário. Na medida em que você controla tudo que pertence a você pessoalmente, você cuida, você fiscaliza, o mesmo comportamento deveria ocorrer em relação ao bem público, que é de todos e é de cada um. Então, esse é o conceito inicial com o qual a gente trabalha. Então, nesse sentido, nós procuramos desenvolver o incentivo ao controle social. Ou seja, a controladoria faz as suas ações de maneira técnica, conforme os manuais de auditoria e outros referenciais, mas, ao mesmo tempo, procura incentivar a população para que ela faça a sua parte e colabore nessa função que é absolutamente indispensável. Quer dizer, claro que, então, nesse sentido, o poder público poderia estimular as pessoas em quaisquer ambientes a fazer isso. Por exemplo, poderia criar grupos de estímulo a um cidadão adulto, por exemplo, fazer esse tipo de controle. Mas aí a Controladoria optou por ir à escola. Quer dizer, como é que é esse gesto de chegar na escola e trabalhar especificamente com um público, e aí, de idades que você vai contar pra gente que idades são essas, enfim, mas como é que foi chegar na garotada, assim, na molecada, no melhor dos sentidos? Bom, a idade é de 12 a 16 anos, mais ou menos, essa faixa etária com a qual a gente trabalha. Mas nós tivemos diversas outras iniciativas. Por exemplo,
nós trabalhamos com os usuários do sistema de saúde para fiscalizar postos de saúde, dando incentivo para que eles fiscalizassem o funcionamento dos postos de saúde. Nós tentamos estimular ciclistas a participar da fiscalização da construção de ciclovias. Nós trabalhamos com engenheiros e arquitetos para que eles pudessem acompanhar as licitações e os contratos e as obras relativas a grandes empreendimentos viários na cidade. Mas o que nós tivemos mais sucesso foi nessa relação, mediante a qual nós incentivamos os alunos a fiscalizarem a própria escola. Eu creio que porque a relação deles é muito intensa com a escola, é diária, é constante, é o espaço no qual eles passam grande parte das horas do dia. Então, ali se estabeleceu uma relação de pertencimento, duplo, né? Tanto ele pertence à escola como a escola pertence a ele. E aí talvez seja a razão do maior sucesso desse trabalho ter sido desenvolvido no âmbito das escolas. Agora, um pouquinho antes de te fazer perguntas mais específicas sobre a escola, o que dá a sensação é que, por vezes, os órgãos de controle, ou as controladorias, enfim, se transformam em órgãos muito ácidos na sua ação e, por vezes, causam até mesmo um amedrontamento ou certas sensações de ameaças nos servidores públicos, né? Estou sendo perseguido, eles vêm aqui, eles vão ver isso, será que eu estou fazendo certo? Isso também é necessário de mudar, quer dizer, arrefecer um pouco esse sentimento de que, por vezes, possa ficar um certo medo por parte do servidor em relação a uma atuação de aproximação e fiscalização e uma tentativa de mostrar que, primeiro, o cidadão tem um poder em fazer aquilo e depois de uma tentativa mesmo de transformação e melhoria. Quer dizer, tem um aspecto e um desafio cultural nessa história? É enorme. Acho que no momento que a gente vive no país e a verificação diária dos problemas de desvio ou má utilização de recursos públicos, nós precisamos necessariamente fazer uma reflexão sobre todo o modelo de controle que está institucionalizado. Porque essa situação, esse status quo que nós estamos vivendo na vida política nacional, é uma denúncia clara de que os órgãos de controle não estão conseguindo cumprir a contento do seu papel. Era mais ou menos o caso de falar, olha, vamos fechar para balanço, porque não está dando certo, né? Infelizmente, muitas vezes nós continuamos repetindo os mesmos procedimentos que não têm dado resultado e, obviamente, os resultados são os mesmos, ou seja, não temos resultados adequados. Então, a reflexão é indispensável. Um exemplo que eu dou, o órgão de controle interno. O órgão de controle interno, ele se situa dentro do Poder Executivo, ele faz parte do governo, a controladoria, né? Nós temos o chamado órgão de controle externo, o Tribunal de Contas, que está vinculado a um outro poder, que é o Legislativo. Ele fiscaliza de fora para dentro e ele tem o poder de sancionar, ou seja, de punir, de responsabilizar um gestor. O órgão de controle interno tinha que ter uma outra natureza, de assessoria, de consultoria, de proximidade com o gestor para impedir que os problemas aconteçam, que o mau uso do recurso se estabeleça numa determinada gestão. Mas mesmo esses órgãos de controle interno, muitas vezes, têm uma atividade muito punitiva. Perfeito. Por muitas vezes, o gestor está na dúvida de como ele pode fazer alguma coisa correta, de maneira correta, ele consulta o órgão de controle interno e o órgão de controle interno não o ajuda nessa situação. Então, eu acho que é indispensável uma mudança de postura, em primeiro lugar, desse órgão de controle interno, para que ele ajude e proteja esse gestor. Nós temos um modelo que assusta os bons gestores, afugenta os bons gestores, porque toda hora o gestor é responsabilizado. Nesse emaranhado de normas, de leis, de jurisprudência que nós temos no país, referente à gestão pública, é muito difícil o gestor começa a sua gestão e ele não tem o conhecimento de todo esse arcabouço normativo que ele tem que observar. Se ele não tiver um órgão que o capacite e o proteja nas diversas situações, rapidamente ele começa a cometer ilegalidades e é responsabilizado. Então, é o modelo da seleção adversa que a gente conversava há pouco.
em que o bom gestor acaba tendo medo e se afasta da gestão, porque o risco é muito grande. Então, essa é só uma das mudanças necessárias a respeito do controle interno. E, obviamente, também a atuação dos órgãos de controle externo, como os tribunais de contas e o Ministério Público, também merece uma avaliação, uma reflexão crítica para nós tentarmos construir um novo modelo que consiga qualificar a gestão e impedir a corrupção. Agora, Ziller, a gente tem um desafio aí que é, primeiro, essa mudança cultural, que não é só em relação ao cidadão, mas também dentro da máquina pública. E, obviamente, vai depender de algumas decisões políticas e de alguns arranjos institucionais que são muito importantes. A partir dessa postura mais propositiva e de uma vontade de edificar do ponto de vista dessa corresponsabilização com o cidadão, eu preciso articular dentro das secretarias, por vezes, chegar no secretário de Educação e dizer, olha, vou entrar na escola, mas não para fiscalizar, mas sim para conversar com o aluno, vou chegar no secretário de Saúde e dizer, quero dialogar com o usuário e etc. Como é que foi isso e como é que é isso dentro do governo do Distrito Federal? Bom, nós temos uma realidade no Distrito Federal interessante em que eu não conheço de perto e a fundo outras experiências de governo, mas nós não enfrentamos um problema grave em outras localidades, que é o isolamento dos diversos órgãos em função da ocupação política dos cargos. Não que não haja um acordo político por trás da montagem de um governo, mas nós temos uma unidade bem intensa entre os secretários de Estado. Isso permite, em primeiro lugar, uma proximidade, um diálogo muito bom e uma confiança nessa aproximação, né? Então, esse contexto político, partidário que nós temos ali, favorece essa interação. O projeto Controladoria na Escola, o próprio nome já mostra, gera necessariamente uma interação entre Controladoria e Secretaria de Educação. Então, nós tivemos um diálogo muito interessante com a Secretaria de Educação e, obviamente, nós temos uma perspectiva e eles têm outra. E aí, em determinado momento, há alguns choques, mas nós vamos negociando e ajustando o projeto para que ele seja adequado às necessidades dos dois órgãos. E a ideia básica é, como você bem notou, que a partir dessa parceria nós alcancemos os alunos com a mensagem bastante simples, que é basicamente a seguinte: a escola pertence a você, cuide da escola, né? Então, são uma série de atividades que são desenvolvidas para levar o aluno até essa percepção. E na hora que ele entende que a maior parte dos problemas da escola, no que diz respeito à infraestrutura física, foram causados por ele, ele tem uma mudança na sua percepção, no seu comportamento, uma mudança de atitude, e ele se propõe, então, a mudar aquela realidade, participar da solução dos problemas, e aí ele passa a cuidar do patrimônio como ele não fez antes, né? Pessoal, e aí o que acontece com essa garotada? E o que acontece com a escola? Segura um pouquinho aí que a gente vai descobrir, mas vocês vão adorar a resposta. A gente volta já, valeu! Causando em São Paulo está de volta, hoje recebendo Henrique Ziller, corregedor-geral do Distrito Federal, que está aqui nos contando como que a corregedoria lá do Distrito Federal tem causado nas escolas. E nós trouxemos esse grande impacto, esse projeto muito bacana, aqui para São Paulo, para entender se dá para a gente replicar ou se dá para inspirar ainda mais a gente nos nossos desafios de educação política e de diálogo com o jovem. E Ziller, você estava nos relatando no primeiro bloco todo o desafio da corregedoria em uma série de aspectos, e aí, literalmente, a gente chega à escola. E eu queria entender que regras existem dentro desse projeto, quer dizer, como é que é a operação desse projeto para que o jovem efetivamente consiga, primeiro, sentir que a escola é dele e depois, efetivamente, transformar a escola. Bom, o coração do projeto é a chamada auditoria cívica. Legal. Então, o aluno é levado a fazer uma fiscalização, uma inspeção das condições da escola, em dois aspectos principais. Na infraestrutura física, as edificações, né, os equipamentos da escola e a merenda escolar. Legal. Ele tem um aplicativo que ele usa no celular e isso causa grande interesse para o aluno.
Bom, aí já é a língua dele, né? É a língua dele, né? Legal. Nós que temos que entender essa língua e passar a falar essa língua. Legal. E ele, então, usa o aplicativo e ele tem que fazer uma verificação. Como que estão as condições dos banheiros da escola? E ele tem as perguntas preparadas com antecedência. E ele vai, então, não só identificando os problemas que existem, mediante uma marcação das respostas, como também ele tira fotos que depois são anexadas a um relatório que sintetiza todas as observações feitas pelos alunos daquela escola. O cara vira um auditor mesmo. Ele é um auditor. Legal. Interessante porque é um processo bastante informal, não tem todo aquele formalismo de um trabalho técnico de auditoria. Ele é muito mais rápido. E depois nós vamos ver, dá resultado muito mais rápido também. Isso é uma coisa muito interessante. Então, eles fazem auditoria cívica, a partir daquilo se produz um relatório, com compilação de todas as respostas, e uma vez de posse dos relatórios, a comunidade escolar se reúne para discutir os problemas e, principalmente, identificar causas. Eles fazem em conjunto, sem a tutela da controladoria. Eles fazem aquilo só na comunidade própria deles ali. É uma reunião deles? Deles, daquele grupo. Né? Legal. E eles, então, na hora que principalmente esse momento é um momento decisivo de todo o processo, na hora que você tenta identificar a causa do problema, né? E ele vai descobrir que muitas vezes ele é a causa do problema. É o comportamento dele que gerou um determinado problema, uma determinada dificuldade. Nesse processo de reflexão, ele passa por uma conscientização e, a partir daí, ele é desafiado, juntamente com toda a comunidade, óbvio, a escolher um daqueles problemas para solucioná-lo em conjunto, alunos, professores, diretor, comunidade escolar ampliada. E aí eles fazem, por exemplo, os banheiros estão estragados, nós vamos consertar, nossa biblioteca é muito ruim, nós vamos remodelar a biblioteca. Enfim, eles se propõem a fazer mudanças nas escolas que são incríveis, né? A gente fica impressionado de ver a capacidade de um grupo unido fazer mudanças tão grandes, tão profundas e com um custo tão baixo, né? E esse processo todo gera uma mudança de consciência. Quer dizer, a nossa preocupação, nosso objetivo maior não é reformar uma escola, reformar um banheiro. Porque isso vocês poderiam fazer, simplesmente? Criar a consciência dele de pertencimento, de cuidado, de fiscalização e de controle social. É que tem uma narrativa e uma trajetória de conscientização, né? Quer dizer, eu sou parte do problema, eu sou parte da solução e eu vou agir da maneira como eu desejo. Quer dizer, porque os jovens podem criar a narrativa própria dentro da escola. E aí é que vem uma dúvida. Por exemplo, ok, temos um problema. Eu conheço um pouco do projeto, enfim, você nos deu a oportunidade de uma palestra muito interessante aqui na Câmara Municipal. Então, vou usar o exemplo daquela escola que reformou a sala de leitura, por exemplo. Não é assim, nós queremos que a sala de leitura seja reformada e o governo vai lá e fala assim, então tá, espera que a gente faz. Não, eles fazem e fazem do jeito deles, né? Quer dizer, isso é muito especial, né? Sem dúvida nenhuma, uma grande dificuldade do governo, e eu acho que até a gente poderia melhorar nisso, mas a grande dificuldade do governo é não fazer as coisas de forma pasteurizada, né? Tudo igualzinho. Você tem um modelo, uma biblioteca é assim, né? Como que é a biblioteca? Tem estante, tem os livros e tem as mesas e as cadeiras. Isso é uma biblioteca, né? Eles não querem mesa e cadeira, eles querem aqueles tatames para deitar e almofadas e ler no chão. É a maneira que eles gostam de ler. Então, eles fizeram a biblioteca do jeito deles. Que legal. Isso é genial, né? Por que nós, governo, temos que sempre estar dizendo para eles quais são os formatos, quais são os modelos que eles têm que seguir, né? Agora, impressionante, nesse caso que você cita, em primeiro lugar, eles fizeram essa transformação daquele universo da biblioteca e sala de informática. Fizeram aquilo em um dia de trabalho, um feriado, foram para a escola e fizeram. E com muita colaboração de pessoas diferentes, com doações, e do caixa da escola eles gastaram R$600.
R$600 para transformar uma sala de literatura num ambiente super legal, assim, super agradável. É muito pouco dinheiro. Então, eles fizeram do jeito que eles gostam, então eles têm prazer de ir para a biblioteca, gastaram R$600. Agora, vamos supor que eles entregassem a demanda para o governo, né? Primeiro, o documento ia galgar diversos graus da hierarquia até chegar ao secretário de Educação. Aí ele decidia fazer vamos abrir então um processo licitatório, né? Primeiro para fazer um projeto para a biblioteca. Eu não preciso contar o resto da história, isso vai demorar 3 anos e os alunos já foram embora e a biblioteca não vai ser reformada ao final. Estão lá as estantes velhas. Continuaria do mesmo jeito. Então, tem muita riqueza nesse processo aí que a gente está chamando até das externalidades do projeto. A gente não sabia, por exemplo, que surgiria um modelo de gestão aí, de reforma de um prédio escolar totalmente inovador. Fantástico. Né? Inovador. Você viu, também tem a oportunidade de ver a reforma daqueles banheiros, né? Que as meninas daquela escola resolveram decorar com... O tema era Frida Kahlo, né? Imagina quando o poder público poderá fazer um negócio desse de maneira oficial. Quer dizer, não pode, é impossível. E ficou maravilhoso. Eu entrei no banheiro, o banheiro não tem uma sujeira sequer, ele é limpo, cheiroso, perfumado. Ficou perfeito o negócio. Fantástico, fantástico. Qual a possibilidade do poder público, por sua iniciativa, por sua execução, fazer isso? Não faz. Ziller, você colocou aí que esses meninos e essas meninas, por vezes, também conseguem arrecadar dinheiro, por exemplo, com reciclagem, com vendas, com eventos, enfim, com coisas que eles ali arrumam dentro da escola para conseguir levantar recursos justamente para transformar a escola naquilo que, de forma responsável e corresponsável, eles desejam. De que maneira que você sentiu que a comunidade se apropria disso? Não exatamente os alunos, claro, os alunos super envolvidos aí, mas não sei, as famílias, os moradores em volta, como que essas pessoas também sentem que podem contribuir, se é que contribuem? Essa é uma realidade muito interessante. Em Brasília nós temos uma distribuição geográfica em que no centro da cidade, o chamado plano piloto, é a área mais rica da cidade, né? É o projeto original de Oscar Niemeyer e Luz Costa e várias escolas dentro das chamadas superquadras. Aquelas escolas públicas, não são frequentadas pelos moradores da região. Vem moradores de fora da cidade, muitas vezes de pessoas que trabalham ali nas imediações e trazem seus filhos e matriculam nessas escolas. Essas escolas não têm a mesma vivência comunitária que tem uma escola na qual os alunos pertencem todos àquela comunidade. Agora, foi impressionante notar que mesmo nessas escolas em que existem alunos que vêm de todas as regiões da cidade, houve uma participação das famílias impressionante. Fantástico. Uma escola resolveu pintar o auditório e convidou os pais dos alunos para vir num sábado. E eles vieram de 20, 30, 50, 60 quilômetros de todas as regiões da cidade para participar. Então, foi interessante como o apelo aos alunos, ele imediatamente se transbordou para o convite e a participação das famílias. Então, nós temos algumas daquelas reuniões de análise de resultados, de análise dos relatórios, né, dos problemas e de suas causas, nas quais as famílias participaram ativamente. É uma lógica de apropriação clara, né? Claríssimo. Agora, Ziller, eu queria te pedir 2 coisas finais. A gente está, infelizmente, super apertados no tempo e essas conversas são super gostosas e elas passam muito rápido. Bom, vira uma gincana, né, em que as escolas podem ser premiadas, e se a gente só pudesse falar rapidamente sobre isso, eu queria que você deixasse um contato, um site, algo que as pessoas pudessem ver isso de maneira ilustrada. Ok. De fato, a gente fez todo esse processo tinha uma premiação, as escolas se inscreviam e cada uma das fases do programa era pontuada, e as escolas com maior pontuação ganharam prêmios, a primeira de 50 mil, a última entre as 10 primeiras de 5 mil reais, 50 mil a 5 mil reais. Legal. Isso foi um incentivo muito legal e também muito bacana que nessa dinâmica o dinheiro vai ser usado conforme a decisão daquele coletivo. Não que nós tivéssemos imposto isso, mas naturalmente é assim que acontece. Todo mundo participou do projeto, todo mundo senta para discutir
E em usa conjunto, como é que vai usar o dinheiro, né? Legal. E hoje nós temos muita informação documentada no site da Controladoria. Legal. Do Distrito Federal, é www.cg.df.gov.br. Na nossa área lá de transparência e controle social tem essas informações. E tem muita coisa também no YouTube hoje. Se pesquisa por Controladoria na Escola, Prêmio Escola de Atitude, vídeos da Lei de Acesso à Informação, tem muita coisa ali que você pode assistir, muito bacana. E tem um e-mail seu ali, que a gente, ou ali da Controladoria, do próprio programa, que o pessoal possa fazer contato, não? Pode ser por meio do meu e-mail mesmo. Né? Legal. henrique@ziller.com.br. Ziller é Z-I-L-L-E-R. Muito bom, muito bom. As ordens aí, bom, quero de todos. Primeiro te agradecer muito pela presença aqui com a gente, primeiro pela palestra que nos deu aqui na Câmara Municipal, trazendo essa experiência interessantíssima e importantíssima. Segundo, pela essa possibilidade de a gente conversar aqui no Causando em São Paulo, e espero que um dia a gente tenha orgulho de te receber aqui para mostrar o quanto que a sua causa no DF causou em São Paulo. Precisamos causar nesse Brasil inteiro, né? Achei muito legal o programa, te agradeço a oportunidade, eu gosto muito de falar disso, é uma experiência que tem mexido muito comigo e toda a minha equipe lá em Brasília. E nós estamos, assim, impressionados com o resultado desse projeto, foi muito além do que esperávamos e nossa intenção é compartilhar. E quem quiser se apropriar desse conteúdo não tem direito autoral, não precisa manter nome, só levar adiante a ideia e fazer isso acontecer. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, Causando em São Paulo, no DF, fica por aqui. Acompanhe a programação da escola, acesse o nosso portal câmara.sp.gov.br/Escola do Parlamento e até a próxima. Valeu!